Fala galera, aqui é o Gustavo, estamos de volta com o nosso análise de setores da semana 14 e para analisar mais uma derrota, dessa vez contra o Kansas City Chiefs em casa. E quem está aqui de novo comigo é ele, grande Davis Chiodini, seja bem-vindo e muito obrigado por participar aqui com a gente. Fala, Gustavo. É uma derrota assim com sabor um pouquinho diferente dessa vez, né? Derrotas sempre doem, a gente quer ganhar e tal, mas pelo menos aquela luzinha lá no fim do túnel ela apareceu. Pelo menos é isso que eu quero acreditar, que eu Não, de mas é fato estou isso. vendo a luz lá no fim do túnel, né? Não, mas eu acho que sim, eu acho que a gente viu uma luzinha no fim do túnel, né? Não são Legal. poucos os times que a gente vê em algum momento aí, no final, conseguindo dar uma melhorada e tal para o outro ano aí sim terem uma boa campanha. Não que isso vá salvar o trabalho de nenhum treinador, não é isso. Não é isso que eu quero Hum, dizer. é. Então, beleza, galera. Antes da gente começar a análise aqui, vocês já sabem, né? Se inscrevam aí no canal, deixa aquele like pra gente e comenta aí, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho, né? E como o Davis disse, né? Teve dignidade nesta derrota, depois de muito tempo com derrotas patéticas, e por isso fiz pauta novamente. Fizemos pauta novamente e vamos analisar cada um dos setores, começando pelo ataque, Davis. Assim, de maneira geral, teve um período e meio ali que eu achei que, pelo amor de Deus, como é não é possível que vai ser a mesma coisa de novo, né. Até que ali na metade para o fim do segundo período, o ataque ganhou vida, né. Aquele Russell Wilson que a gente imaginou que a gente ia ter lá no começo do ano, apareceu ganhando tempo com as pernas para conseguir, atacar o fundo do campo, achar os recebedores livres e assim por diante. Então, eh e sendo eficiente na red zone, né, pela primeira vez fomos 100% na red zone, estando na red zone, né, não Sim, evitando ela. 3 sim. vezes que tivemos na red zone, 3 touchdowns. Então, assim, me deu esperança, Davis, né, espero que essa esperança se concretize daqui para frente, mas o que que você achou desse ataque? Bom, eu achei que o ataque, assim, deu lampejos, que nem você falou, do que a gente esperava. O complicado é esperar tá 27-0 para isso, né? Tá tomando de 27-0. Mas a gente viu um Russell Wilson mostrando brio, sabe? Não foi aquele Bronco Country Let's Ride. Não, foi vamos, sabe? O ataque como um todo foi vamos. E isso é uma coisa dentro da nossa atual conjuntura para se valorizar. A gente vem numa temporada extremamente negativa, a gente vem numa temporada, para não dizer trágica, né? E que possivelmente o que eu esperava é que esse time se entregasse. Que esse time, depois de 27-0, conseguisse aí talvez 10 pontos lá no garbage time. A gente conseguiu pontuar e criar algumas jogadas explosivas e mostrar que sim. Então é mais uma prova para mim. Que talento, esse time pode não ter o talento que as pessoas esperavam no começo da temporada. Mas esse time não é ruim a ponto de ter essa campanha. O nosso nível de talento tá aí, ó. A gente anotou 28 pontos no Kansas City Chiefs. A gente foi para um jogo que estava 27-0, a gente voltou para a partida, teve disputa, sabe? Então esse ataque não é ruim para ser o que ele vinha fazendo. E aí, quando o seu ataque não é ruim da forma como a gente, como ele tem performado, só fica para mim novamente aquela coisa que o seu treinador é que não é capaz de fazer o time jogar bem e ser consistente. Eu acho que isso é o que fica mais claro, né, que você falou muito bem que talento, ainda que não seja aquilo que imaginávamos, né, no começo da temporada, dá pra ver que tem talento ali, né. E quando, tem um mínimo de consistência entre essas peças, né, de coesão entre essas peças no ataque, sai alguma coisa. Então não é exatamente problemas individuais de performance, é o conjunto realmente que estava completamente, Zoado, né? zoado, né. Zoado é a palavra, não tem nem outra palavra, né. Eu também acho que não existe expressão melhor. E é aquela coisa, né, Gustavo? Você tem bons cozinheiros no seu restaurante, você tem bons garçons, você tem um bom sommelier, mas todo mundo reclama do seu restaurante. Peraí, se você tem tudo isso, a culpa é de todas essas pessoas, óbvio, cada uma tem a sua parcela, mas ou o gerente que não consegue fazer as coisas funcionarem. Eu acho que fica cada vez mais claro, sem isentar ninguém. O Russell Wilson teve talvez não, teve a pior temporada dele na NFL,
mas que o Nathaniel Hackett não tem condição de continuar como treinador desse time. É, é isso aí, né. Eu concordo plenamente. E, assim, David, já que a gente falou um pouco do Russell Wilson, né, uma coisa que chamou a atenção é que ele me pareceu mais o Russell Wilson de Seattle em alguns aspectos, dentre eles a mobilidade, né. Primeiro que, assim, a gente viu ele conseguindo consistentemente ganhar tempo quando porque a linha ofensiva, embora tenha melhorado, né, na metade do jogo também não foi aquela maravilha, mas O center titular foi trágico, né, como é que era o nome dele? O calouro o Wattenberg, na verdade ele é, começou de left guard, né, é isso, ele passou. E o Chris Jones deitando e rolando em Ah, cima dele é brincadeira, né, você colocar um calouro que é center numa posição que ele não está reserva, acostumado, reserva para marcar o Chris Jones, né. na Não verdade dá. é a reserva do reserva, né. Reserva do reserva, exato, É. reserva do reserva. Trágico, trágico, tadinho. E além disso, né, ele foi uma ameaça no jogo terrestre, que é aquilo que a gente imaginava também, que o Russell Wilson vai nos abrir essa possibilidade. Ele correu 4 vezes para 57 jardas, e não só em scrambles, mas também em read option, né. Acho que teve um ou 2 read options ali que ele escapou ali e conseguiu o first down. Então, assim, o que eu queria perguntar para você, Davis, o que que mudou, não só no meio da partida, né, porque começou o Russell Wilson das 13 primeiras semanas e depois terminou outra, o que que mudou no meio do jogo e mais do que isso, do que a gente viu da temporada até aqui para esse Russell Wilson novo que surgiu aí no segundo período, no segundo quarto? Eu acho que é muito mais passa muito mais aí por um Russell Wilson, também, entregando um pouco mais ao time, sabe, um Russell Wilson mostrando um pouco mais de liderança, mas não liderança aquela liderança de plástico que a gente vinha falando. O Russell Wilson que mostrou um pouco de coragem, um pouco de brio, um Russell Wilson, que também ganhou um pouco de confiança quando acertou as primeiras coisas, um Russell Wilson que mostrou maturidade para não se abater. Eu acho que essa é a principal mudança de postura dentro do jogo. O Russell Wilson não desaprendeu a jogar. Tipo, É, não pode ser que o Russell Wilson em meia temporada tenha se tornado um dos piores quarterbacks da NFL. Então, o Russell Wilson, para mim, é, só tá sofrendo de não conseguir produzir, a sua confiança tá lá embaixo. Mas é o que eu digo, até agora não tinha mostrado nada, um elemento de verdade, algo que empolgasse. Então eu acho que a mudança de atitude é o mais importante aqui. legal. E aí, Davis, assim, para a gente fazer algumas análises específicas do jogo ali, o Russell Wilson foi muito bem, né, mas eu vou colocar aqui o quadrinho de passes do Russell Wilson, né, que eu tirei lá do Next Gen Stats. E a gente vê aí que ele teve muito sucesso em passes curtos, até 10 jardas. Ele conseguiu, ou pelo menos ele atacou o fundo do campo com 4 passes para mais de 20 jardas, incluindo um dos touchdowns, né, para o Jerry Jeudy. Mas ele atacou muito pouco as rotas intermediárias, né? Só tem 2 passes, sendo um deles incompleto ali no meio do campo, né? Eh, o que que isso aí é uma circunstância de jogo, característica dos Chiefs, alguma coisa do tipo, ou é alguma coisa, algum aspecto que talvez o Russell Wilson e até mesmo o Nathaniel Hackett e o Clint Kubiak não conseguem, trabalhar, né? O que que Ah, seria isso? Qual que o por que que a gente não atacou essas rotas intermediárias? É o classic Russell Wilson, né, não tem muito milagre aqui. O Russell Wilson é isso aí, cara. Ele vai ele tem muita dificuldade atacando o meio do campo, primeiro porque ele é mais baixo, ele não enxerga tão bem esse meio do É, campo, isso sempre foi uma coisa. Podem notar, a produção do Russell Wilson com tight ends nunca foi muito grande, né, e são caras que geralmente estão atacando o meio do campo. Então o Russell Wilson compensava isso com alguns dropbacks mais longos para abrir o campo, né, e aí usar sua mobilidade. Então, até aí, nada normal. O problema é que o Russell Wilson estava errando também nas laterais, é. curto, em profundidade, estava errando tudo. Mas o meio do campo é uma coisa que o Russell Wilson nunca foi bom e duvido que nesse ponto da carreira ele vá ser. Então é uma coisa que a gente vai ter que conviver, vai ter que Vai, extrair o máximo exato. dele em rotas curtas e no fundo Atacar do o fundo campo, do né. campo. Claro, uma vez ou outra ele vai conseguir atacar com consistência o meio do campo e tal, mas Uhum. não é uma coisa que é usual no jogo dele, não. Legal. E aí, Davis, um outro ponto, né, que chamou muita atenção no jogo e teve muita repercussão após a partida nas entrevistas foi o Jerry Jeudy, né, que conseguiu ele
despontou, foi um baita jogo dele, 3 touchdowns, ele foi uma arma muito importante, ele na linha de scrimmage ali, o release dele é uma coisa impressionante, né, ele ganhava, dos corners de Kansas, mas grande parte das vezes só no release, né. E é uma coisa que ele disse no fim da partida, né, na entrevista dele, é que mudaram ele de posição, né, que pela primeira vez no ano ele jogou como o X-receiver, ou recebedor X. Só para a gente explicar para a galera o que que é essa posição dos wide receivers, né, tem um diagrama aqui, isso O Didi também. Tá, conclui, desculpa te interromper, depois eu não, falo sobre o Didi. tranquilo. Mas só para explicar, porque isso foi o que ele colocou, né, isso aqui é um gráficozinho normal, aqui o laranja é o ataque, né, é uma formação de 11 personnel 11 com 3 recebedores, um tight end, que é o nosso Y ali, né, um tight end e 3, wide receivers, né, um running back. Aí você tem o que seria o recebedor Z, né, que fica do lado do tight end, nessa formação mais tradicional, claro que isso muda bastante de acordo com o pacote de jogadas, mas ele fica alinhado ali, um pouco afastado da linha de scrimmage para respeitar a regra, né, que você precisa ter pelo menos 4 jogadores no backfield ofensivo, né. E o recebedor X, ou X receiver, é o que fica no lado oposto do tight end, e ele fica ali próximo à linha de scrimmage, né. E que, em geral, né, Davis, é um recebedor com porte físico maior, né, que é o chamado, recebedor de posse, né, que seria o Courtland Sutton, né. Então ele falou que jogou nessa posição e que acha que rende muito bem nessa posição, e aí fica a pergunta, né, por que que ele 2 perguntas na verdade, por que que ele melhorou tanto jogando nessa posição, e o que que isso implica para quando o Courtland Sutton voltar e os 2 estiverem juntos em campo? Vai bater cabeça? Como é que vai funcionar isso daí? Bom, primeiro só para contextualizar essa questão do X-receiver, geralmente nas formações mais antigas, quando se jogava muito com 2 backs, né, running back, fullback e tal, que era uma anos 70, 80 e começo dos anos 90, era a principal formação, os pacotes 21, geralmente o X ele atuava no lado oposto ao tight end, então ele jogava isolado, que você tinha 2 homens no backfield e 2 homens no outro lado, o tight end e o Z, né? E ele Uhum. era o jogador que jogava isolado no lado. Então, por isso ele é considerado o X. Mas hoje em dia isso perdeu muita importância, sabe? Isso perdeu muita importância, exceto quando você está em formações desequilibradas, com 3 de um lado e tal. Mas o Judy enfrentou muito mais também cobertura simples nesse jogo, sabe? Muito mais press coverage. A gente sabe que os Chiefs são um time que colocam pressão na linha do scrimmage. E ele se aproveitou disso, porque aí ele tem velocidade e tem um bom release. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Não acho que seja um problema com o Courtland Sutton. Eu acho que a gente pode alternar os jogadores de posição, e isso é uma coisa que eu gosto muito. Você cria vários alinhamentos, você cria confusão na defesa, você cria hesitação. Ah, se o Judy consegue jogar bem como X, como ele diz, ótimo, mais no lugar. Mas precisa jogar bem toda semana, precisa jogar com consistência, né? E não dá para querer dizer que é porque eu mudei o meu alinhamento que eu joguei tão melhor. Isso é uma desculpa muito sarrapada. Jogou melhor porque teve um grande dia, mas querer dizer que é por conta de alinhamento, esse tipo de coisa, é meio querer falar bobagem. Isso é bom, até porque já tem papo, né, quando sai isso, né: "Ah, não, vamos trocar o Courtland Sutton", não é assim, o time já não tá lá, o ataque já tá penando, se você vai se desfazendo Ah, não é das assim, suas né? boas peças, E, você vai e tem é, contrato, né, cara? Tem contrato, tem dead cap, não é assim, não é só trocar. é, Então não é só chegar lá e dizer assim: "Não, vou mandar para outro lugar". As coisas não funcionam bem assim. legal. Então, assim, Davis, pra gente terminar o ataque, você já meio que respondeu isso, mas eu vou fazer essa pergunta que eu quero ouvir uma resposta um pouquinho mais elaborada sua sobre isso aqui. Existe qualquer possibilidade da Nathaniel Hackett ficar, se esse ataque produziu o que produziu nesses últimos 4 jogos? Você acha que existe Só se essa só se ele ganhar possibilidade ou bem, só se ele ganhar muito bem os 4 jogos, mas mesmo assim eu duvido que ele fique. E eu duvido é. que isso aconteça. Então, eu pensando nisso, né, porque além de tudo, eu acho que o George Paton colocaria o dele na reta, né, se ele apostar mais um ano no Nathaniel Hackett. E Colocaria, aí com certeza. e aí eu acho que ele vai jogar essa situação, vai lidar um pouco mais do lado seguro e
procurar um novo head coach até para preservar a posição dele, né? É isso que eu acho que vai acontecer. Eu também. Eu não faria esse movimento Né? de manter o treinador. Até porque ele não tem apoio de ninguém. Não. Enfim. Davis, então vamos lá para a defesa. Seguinte, né? Eu fiquei espantado, não é que espantado, eu fiquei surpreso como essa defesa foi agressiva, né? Porque eu esperava que contra o Patrick Mahomes fosse ser um negócio um pouco mais conservador, tentar segurar ele de outras maneiras, e não foi isso, pelo menos a minha impressão, né? Eu não vi, o Evero não economizou blitz, eu vi ele mandando bastante blitz, e por mais que ele tenha pago por esse excesso de agressividade em alguns momentos, né? O que a gente viu foi uma defesa que jogou bem e que conseguiu 3 turnovers, né? Interceptar o Patrick Mahomes 3 vezes não é coisa para qualquer um, né? Então eu achei que no geral foi um jogo muito bom, foi um jogo bom da defesa, embora tenha entregado alguns pontos, né? O que É. você achou disso? Qual foi o balanço geral dessa defesa? O meu maior drama não é o Mahomes, sabe? Tomar ponto do Mahomes é normal, todo mundo toma. Uhum. Não é o drama. O drama é a gente continuar sofrendo contra o jogo terrestre. Isso vai precisar. Eu sei que é um dano dessa defesa, que a defesa não é desenhada para isso, que essa defesa tem a sua principal virtude parar o jogo aéreo, mas você tem que pelo menos estancar. Né? E nos últimos semanas aí a gente anda tendo alguns problemas. Últimas semanas não, algumas vezes na temporada. E contra os Chiefs, esse estrago não foi maior porque o Andy Reid parou de correr. Ele é um treinador que abandona o jogo corrido, vai para o passe mesmo. Mas isso aqui, se fosse um time heavy run, possivelmente a gente teria se complicado muito. Um treinador que gosta de correr, como o Kyle Shanahan, possivelmente a gente teria se complicado muito. Então eu acho que a gente sofreu, o Mahomes fez algumas grandes jogadas, algumas big plays, tirou seus coelhos da cartola, mas como bem você falou, foram 3 interceptações. Agora a gente precisa, para 2022, tornar esse nosso gargalo defensivo no jogo terrestre menor, sabe? Algumas providências vão ter que ser tomadas, seja em questão de personnel, seja em questão de ajuste. Legal. E assim, né, o Davis, em questão assim, você falou, né, tocou num ponto interessante, né? Porque como os Chiefs abandonaram a corrida, você acha que isso também possibilitou o ataque voltar para o jogo? Porque eu fico pensando o seguinte, né? Se os Chiefs tivessem controlado o jogo, o relógio, talvez a história fosse outra, né? E daí fica a dúvida se a defesa teria conseguido sair dessa sinuca de bico. Eu acho Eu- que não teria. é, Eu acho que não teria conseguido sair, não. Sabe? Acho que a gente teria sofrido com o jogo terrestre e o ataque poderia até conseguir uma ou outra campanha e tal, mas os Chiefs nos devolveram a bola muitas vezes por conta de abandonar o jogo terrestre. Quando eles correram com a bola, foram extremamente efetivos. uhum, A gente viu isso, o Pacheco aparecendo bem, por aí vai. Então, no geral, é uma partida que você toma 34 pontos, ok, teve turnover, né? Ponto de turnover, mas consegue 3 interceptações no Patrick Mahomes, mas é para sentar, olhar e pensar assim, não, mas isso aqui a gente realmente precisa corrigir se a gente quiser competir de verdade. legal. E assim, o Davis, uma coisa, assim, já que você falou em número de pontos Já cedidos, tô né? pensando em 2023, tá, gente? Tô falando para 2023 essa Não, projeção. esse ano já foi pro vinagre, né? Já, Estamos só a, vendo o que a, que dá pra salvar e o que a é, gente precisa mudar. a defesa é muito boa, então você tem que pensar em aprimorar ela para 2023, não manter o nível, você tem que pensar em dar um salto. Você tem que sempre pensar em melhorar. Tudo que você puder melhorar, você tem que fazer para. Aliás, eu acho que os Eagles são o melhor exemplo disso, né, Davis? Que já era um time bom e mesmo assim eles não deixaram de correr atrás daqueles detalhes que eles não eram bons. E hoje é um Os time Eagles completo. se moldaram durante a temporada também, né? Tinham É. problemas contra o jogo terrestre quando o Jordan Davis estava Uhum. fora. Foram atrás de 2 defensores para o miolo da linha, veteranos para pelo menos quebrar um galho. Tinham problemas contra a Blitz, se ajustaram esquematicamente. Então é isso que você tem que fazer, pensar na melhoria contínua. Eu acho que eu Infelizmente, o acho que Nathaniel Hackett não conseguiu nem fazer a melhoria, quem dirá a contínua. é, eu acho que nesse caso, eu acho que ele não tá nem. Eu acho que a defesa ele já terceirizou completamente, porque ele teve tanto problema ao longo do ano, né? Que eu acho que ele terceirizou completamente para o Evero e talvez o Evero é que vai ajudar o Peyton a melhorar isso na off-season, né? Falar, eu preciso de peça assim para de repente parar melhor o jogo corrido, né? Eu sou a Mas favor de beef, eu acho que
trincheira, por mais que seja um pouco old school, ainda é algo muito importante na NFL. Não, claro, você precisa ter. Você precisa ter É, uns run stoppers para alguns momentos, para alguns exato. pacotes, para enfrentar algumas situações de jardas curtas, e a gente não tem bife. A gente É, tem e há um drama antigo, desde o Vic Fangio, que a gente fala, né, que Fangio também não era um grande adepto. Fangio gostava desses esquemas one half gap, esse tipo de coisa. A gente não tem. beleza. Davis, eu acho que, mesmo que a gente tenha saído um pouco da pauta, que acho que a gente cobriu bem a defesa, né? Então vamos passar aí para o nosso famoso time de especialistas, Davis. Time de especialistas, eu vou falar para você assim que eu não achei tão ruim, cara. Ainda tem os punt, né? Sabe, meio Pô, pelo ruim amor de Deus, do né, Corliss cara? Waitman, né? É, pelo amor Por, de Deus, por cara. mais que ele chute muito, que a gente já conversou isso também, que ele tem que dar mais chute do que a maioria dos Panthers, mas pelo amor de Deus, tem uns chutes ali que, eu não sei nem como é um cara desse tá na NFL ainda. Isso Tá aí chutando uma melancia, pô. A bola não sai é do lugar. traseiro E bovino. Traseiro é, bovino. então, é o que eu falo, tem que ter um mínimo, né, tem que conseguir o mínimo, o brother ali não consegue nada. Mas assim, o nosso special team ele é tão ruim que quando a gente só faz o básico é bom. E É essa vez a gente fez exatamente. o básico. Então, tá tudo certo. Eu achei isso, eu achei que assim, o Montreal Washington não foi tão ruim, ele tomou decisões melhores, as coberturas melhoraram um pouco também, e só disso já é o feijãozinho com arroz que não, assim, ainda sem tempero, né? Não esqueceram cebola, alho, essas coisas, mas não tem problema. Se fosse assim o ano inteiro já estava aceitável, né? Então esperamos também que como você disse, né? Não só o ataque, mas também o special teams, a gente seja uma luzinha lá no fim do túnel que isso possa Nossa. nos trazer dias melhores aí para o ano que vem, muito provavelmente com outro head coach, né. Se a gente conseguir isso, já tô feliz, sabe. Se você conseguir o básico do básico, já tô feliz. É. Beleza, Davis. Davis, eu agradeço você imensamente de novo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, finalmente a gente conseguiu analisar alguma coisa do jogo dos Broncos, né, não foi aquela pateticidade, enorme, né, e até a próxima, cara. Valeu, Gustavo. Vamos ficar ligado, vamos ver se esse time realmente melhora. Aleluia, amém. Valeu e tchau. Reza brava, galera, vamos lá. E assim, né, vocês já sabem, né, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem absolutamente nada do que a gente lança aqui. E o Mile High Brasil também está em outras redes sociais, né, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e você pode acompanhar nossas lives lá na Twitch, né. Se você puder, né, entra lá em www.apoia.se/milehighbrasil ou pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela e dar aquela contribuição para a gente. Torne-se um apoiador que tem aí os planos legais, grupo de WhatsApp, brindes. Dá uma olhada lá para ver se algo te interessa. E assim, qualquer quantia que você puder ajudar para a gente, nos ajuda imensamente aí a continuar trazendo um conteúdo legal sobre o Denver Broncos completamente em português. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fui!